Boa tarde a todos. Boa tarde, professores. Bom, eu me chamo Samuel Tonhela Rocha. Eu sou estudante do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Maringá, Unicesumar. Estou apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, e o meu tema é o comparativo de metodologia de execução com a mesma camada que chama FATC, fresado mais agregado tratado com cimento, executado na usina de solos versus executados com a utilização de reciclador. O meu orientador é o professor mestre e doutor Henrique Straioto. Eu sou do Polo de Catalão, do estado de Goiás. Bom, falar um pouco da introdução desse tema. Ele é voltado para a engenharia rodoviária, é uma camada de infraestrutura de pavimento, né? No nosso território brasileiro existe um grande volume de malha rodoviária. Então, com essa malha rodoviária presente no nosso estado, e a maioria da nossa malha é uma malha de pavimento flexível, ou seja, ela é feita de CB o quê? Asfalto. Então, eu tenho como matéria-prima o material pétreo e o asfalto. Então, são gerados elevadas quantidades de resíduos, ora vindos da manutenção, ora vindos da restauração. Então, por isso da escolha para a gente comparar, né, essa camada de base ou subbase, que é a camada adjacente à camada de rolamento, que é o CBUQ. Bom, falando em camadas de pavimento, né, de base ou subbase, para conceito, eu abordei duas camadas, né, que chama brita graduada tratada com cimento, BGTC, ou FATC, que é o fresado com adição de agregado e cimento, né? A única diferença, elas são camadas nobres, bem conceituadas no mundo da engenharia, porém a única diferença é que o FATC ele tem a composição de material petro, mas um percentual é condicionado ao fresado. E qual que é a metodologia que a gente vai abordar nesse trabalho de conclusão? A gente optou por fazer a metodologia construtiva utilizando a camada de FATC. Por envolver o fresado, a gente achou ela mais interessante, certo? Então a gente vai fazer a comparação de duas formas construtivas de execução para obter o mesmo resultado, mas com duas formas de construção. Que nessa forma de construção a gente vai ter o comparativo de custo, alguns indicadores, tanto ambientais, e no final a gente vai apurar esse custo-benefício em relação à metodologia construtiva. Bom, um referencial teórico que a gente abordou para ajuda nesse trabalho foi o Bandeira, e ele falando um pouco de asfalto, de fresado principalmente, quais são as grandes vantagens por ter essa grande malha rodoviária no Brasil? É a contribuição ambiental, né? A gente explora esse material petra, né, a partir de jazidas, né, de material petro. Esse material é britado, existe todo um conceito, uma unidade industrial, envolve vários equipamentos, né, é um conceito industrial. Esse material ele é tratado, ele é beneficiado, vira o asfalto e ele vai ser aplicado nas nossas rodovias. E depois de um certo tempo, ele tem uma vida útil, ele vai entrar em fadiga e sim esse material a gente está voltando com ele, beneficiando ele novamente. Então esse é o grande diferencial da gente trabalhar com um fresado. A grande preocupação de todos da parte da engenharia rodoviária é a gente usar boas técnicas, equipamentos especializados e mão de obra para fazer esse tratamento desse fresado, voltar esse material para a engenharia. O Balbo também fala um pouco do BGTC, é um material que ele também é tratado com cimento, mas ele não tem adição do fresado. Ele é exatamente a brita graduada oriunda da unidade industrial, do famoso britador comercial ou
produzido pela própria empresa, né? A única diferença do BGTC é que o BGTC ele não tem a adição desse fresado, desse material reciclado pétreo. Bom, a nossa metodologia agora eu vou entrar na fase detalhar exatamente o que a gente está propondo em relação ao comparativo. Bom, eu tenho a mesma camada, ora ela pode usar como base, ora como subbase. Estaticado de amarelo, mas o FATC executado na usina de solos, eu preciso de uma usina, uma unidade industrial. Esse material ele é todo produzido nessa unidade industrial, ele é transportado diretamente para essa usina. Lá faz todo o beneficiamento com uma pá carregadeira, alimenta os silos frios. Esse silo frio ele é dosado pelo laboratório, ele cai na correia transportadora, adiciona o cimento dele no teor de laboratório. Esse material ele sobe com o misturador, ele é adicionado água, misturado, cai num pré-silo e desse pré-silo ele cai em caminhões basculantes e esses caminhões são transportados esse material, essa mistura pronta para a distribuição no trecho, a compactação e assim a regularização para a camada ser finalizada. Na outra metodologia, um pouco diferente, esse material ele é operacionalizado exatamente no local, ou seja, os materiais não precisam ir para a usina para ser beneficiados, eles serão transportados direto para a pista, ele é transportado, distribuído separadamente, distribui o material pétreo, o fresado, distribui o cimento com caminhões distribuidores e aí entra a máquina que é a recicladora fazendo a homogeneização de todo esse material adicionado com teor de umidade e logo em seguida vem a compactação e depois a regularização. O intuito é, nesses dois processos construtivos, a gente separar exatamente qual o custo operacional, o impacto ambiental disso e os indicadores de produção para a gente realmente nos orientar em qual operação a gente vai seguir dependendo do tipo de obra. Bom, todos os detalhes de resultados e discussão vão ser abordados agora. A gente abordou um, um critério de composição de custos unitários. Nesse critério chamado CPU, a gente identificou exatamente todos os equipamentos que a gente precisa para fazer com usina, certo? Então, na usina, a gente tem uma quantidade maior de equipamentos. Nessa composição que a gente fez, toda essa operação que foi dita anteriormente, a gente precisa de mais ou menos 15 equipamentos para fazer isso. Então, ela tem um custo maior de equipamentos, né? E também de mão de obra, já que você tem duas operações, tanto na pista como na usina. Então, no final disso, o custo unitário, o valor por metro cúbico, ele todo quantificado, precificado, ele teve um valor. Então, a gente separou em equipamentos, mão de obra e materiais. Os materiais a gente está conduzindo do mesmo preço, né, para comparar, e a gente está comparando quantidade de mão de obra e equipamentos. Logo em seguida, a gente fez o mesmo comparativo com a recicladora. Com a recicladora, a gente teve somente 11 equipamentos e menos mão de obra, porque ela só tem uma operação. É uma máquina portátil e ela faz essa reciclagem in situ. Bom, todos os nossos indicadores, ele foi indicado e o interessante é que em relação aos novos itens abortados, equipamentos, a maior quantidade foi na usina de asfalto, porque ela tem duas operações, eu tenho uma unidade industrial para operacionalizar e depois eu tenho que levar esse material para a pista. Então, foi favorável a recicladora com 11 equipamentos. Na mão de obra, também foi, a maior mão de obra concentrada foi na usina, porque eu tenho essas duas operações, então é diretamente proporcional. Em questão de licença ambiental, algumas usinas, dependendo do local, da região, do município, é necessário fazer o licenciamento da usina.
Então é mais um critério para essa operação. Que na recicladora é uma máquina portátil e a gente não tem esse problema de licenciamento, ela é isenta. Os transportes agregados, na questão da usina, ele tem três transportes, que é da pedreira para a usina e da usina para a pista. E na recicladora é só da pedreira para a pista. Qualidade, nas duas operações é necessário o controle tecnológico, então ambas necessitam. Produção efetiva, a usina é uma grande vantagem, a usina, ela tem maior produção efetiva, 600 toneladas a hora. Em contrapartida, a recicladora é 200 toneladas a hora. Assim, em obras de grande porte, de pequenos curtos, obras de alta performance, dependendo do tipo de cronograma, é necessário você talvez pensar na produção com usina de solos. O impacto ambiental, a gente fez a comparação com é menor poluente, é a recicladora, por causa de menos equipamentos. Então vai emitir menos gás à atmosfera, menos resíduo. E o custo-benefício, precificamos isso tudo, e ele saiu em torno de 12% mais barato com a recicladora. Ou seja, em custo, 12%, em vantagens, comparando, cerca de 80% é favorável à recicladora. Bom, o que a gente quis abordar nesse tema é que, mesmo a camada sendo o mesmo material, o mesmo conceito técnico, o coeficiente estrutural, existem duas formas de executar. E é importante a gente sempre estudar isso para ver qual a eficiência disso, qual o plano estratégico que cada um vai usar. E nesse caso, uma obra de médio porte, essas obras mais convencionais de engenharia rodoviária, o ideal é que se usa recicladora por todos esses itens que a gente acabou de se relacionar. Chega aqui ao fim, obrigado a todos, obrigado aos colegas, aos colaboradores e aos professores.